você faça isso. Por quê? Porque muitas coisas podem acontecer através de uma pequena oração sua. Tudo pode acontecer através de apenas um sacrifício seu. Mas como nós devemos orar para que Deus possa nos ouvir? Então a oração não é você chega e entra de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Há um jeito de você falar com Deus. Há um jeito do céu se abrir, o ouvido de Deus inclinar, ouvir a sua oração e também atender a sua oração. Glória a Deus. Às vezes você ora e você sente que Deus não está ouvindo você. Glória a Deus. Mas Deus ouve toda a oração. Ele apenas não atende todas as orações, porque Ele sabe, glória a Deus, o que é melhor para mim. Muitas vezes nós queremos algo que aos nossos olhos é bom, glória a Deus, mas Deus sabe que futuramente não será bom. Aí tem um versículo que diz assim, glória a Deus, deixa eu lembrar do versículo, que a boa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus não dá aquilo que nós queremos. Há dois motivos: ou talvez nós não estamos orando de acordo que devemos orar, ou não é a vontade de Deus que Deus conceda para você aquilo que você esteja pedindo. Glória a Deus. Há dois motivos para você não ser atendido por Deus. Primeiro, a primeira coisa que Deus vai observar em você é como você está por dentro, é como está o seu coração, é como que você ora ao Senhor, como que você levanta a sua oração. Essas são um dos princípios, aleluia, umas das regras para você entrar dentro do seu quarto e falar com Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, como eu disse, parece que os céus estão fechados, mas não é que Deus não esteja te ouvindo, é porque está acontecendo uma guerra espiritual. Glória a Deus. Você sabia que para a sua oração chegar a Deus, ela primeiro passa, aleluia, por uma grande potestade demoníaca, e a sua oração tem que atravessar essa barreira. Então o diabo, ele impede você, aleluia, de orar dessa forma, não de você orar, mas da sua oração chegar diante de Deus. E nós vemos isso no texto de Daniel. Daniel, quando ele recebe uma revelação de Deus, uma visão de Deus, e ele vai procurar ao Senhor a revelação daquilo que Deus mostrou para Daniel. Então aí Daniel lança uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Glória a Deus. E começa, aleluia, a oração e o jejum, para que Deus envie para ele a revelação da visão que ele teve, porque ele queria compreender o que Deus queria falar com ele, o que Deus queria mostrar para ele. Por isso ele entra no meio dessa guerra. Glória a Deus. Mas de acordo com a palavra do Senhor, que no 20º dia ainda Deus não entregará a revelação daquilo que ele tinha pedido. Então eu acredito sim, você quando entra numa campanha de oração, seja de jejum, você fica ansioso para o último dia, esperando que no último dia aconteça aquilo que está dentro do seu coração, que Deus venha e responda, aleluia, aquilo que você colocou como propósito na sua oração. Você fica ansioso para que o último dia chegue e para que aquilo aconteça no momento que você entregar o seu propósito. Mas muitas vezes não acontece no último dia, porque está acontecendo uma guerra, assim como Daniel enfrentou uma guerra. Glória a Deus. E desanima quando você está esperando a resposta de Deus e a resposta de Deus não chega para a tua vida. Mas é o certo eu desanimar? É o certo você desanimar? Não. Nós temos que ser insistentes na oração. Vocês já lembram que quando Tiago é morto, aleluia, glória a Deus, pelos principais da sinagoga, Tiago perde a cabeça, a igreja está orando, glória a Deus, mas a resposta da igreja
que está em oração na casa de Marcos não é a resposta que eles queriam ouvir. Glória a Deus, porque a igreja está orando pela libertação de Tiago, mas a resposta que vem para a igreja que está em união, coletivamente orando na casa de Marcos, não é essa, que Tiago foi livre. Sabe qual foi a resposta? É que Tiago tinha perdido a sua cabeça, ele tinha sido morto, glória a Deus, por propagar o nome de Cristo. Em seguida pegaram Pedro, mas a igreja entendeu uma coisa, e hoje você vai entender uma coisa: ainda que a resposta que veio para os seus ouvidos, ou aquilo que você esperava que viesse a acontecer pela sua campanha, não aconteceu, não é um motivo para você parar, não é um motivo para você desistir. A oração é uma batalha, é uma insistência. Ainda que você não conseguiu, continue orando. Ainda que não aconteceu, aleluia, continue clamando a Deus. Glória a Deus. Quando a resposta vem para a casa de Marcos, que Tiago tinha morrido, a igreja não parou de orar. Você sabe o que aconteceu? Aí elas começaram a orar mais ainda, constantemente, fervorosamente, porque entendeu que o propósito do Tiago já havia terminado. Era a vontade de Deus que Tiago fosse embora, mas eles precisavam lutar pela vida de Pedro. Glória a Deus, aleluia. E Deus abriu o céu e ouviu a oração da igreja. Quando Pedro estava acorrentado, preso por 4, aleluia, soldados, glória a Deus, algemado aos pés e às mãos, a palavra do Senhor diz que se ouve, aleluia, glória a Deus, algo sobrenatural naquele lugar. O anjo de Deus chegou naquele lugar, aleluia, quebrou as correntes que prendia Pedro a outros soldados, glória a Deus, e foi abrindo as cancelas, as prisões, e o anjo, aleluia, despertou Pedro. Pedro estava dormindo tranquilo, ele já ia morrer no outro dia, mas quem ora, descansa no Senhor, aleluia. Quem ora não entra em desespero, irmãos, porque sabe quem tem servido, aleluia. Ainda que não aconteceu nesse momento, não deixe de orar. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. É apenas uma fase, é apenas um momento. Talvez Deus não respondeu você ainda, é porque você está passando pelo processo, e Deus quer, aleluia, ver quem você é no meio do deserto. Quem é você no meio das provações? É alguém que murmura? É alguém que desiste? Ou é alguém que se posiciona como servo de Deus? Aleluia. A porta se fechou, vou continuar orando, buscando a presença de Deus. Se Deus não me enviou a resposta que eu queria fazer meu coração feliz, eu vou entender que não era a vontade de Deus de me dar, porque eu não estava preparado ou pronto para receber aquilo que eu estava desejando. Glória a Deus. Então precisamos ser preparados ainda para receber algo grandioso da parte de Deus. Enquanto você não estiver pronto, enquanto você não estiver preparado, aleluia, aquilo, aleluia, que você está pedindo para Deus não virá. Mas não é um motivo de você desistir. Glória a Deus, aleluia. Não é um motivo de você entregar os pontos, porque Deus está te ouvindo. Glória a Deus. No 20º dia, aleluia, acredito que Daniel está desanimado. A resposta não veio, a revelação não veio para Daniel, mas a palavra do Senhor em Daniel vai dizer que Deus, olhando a guerra, vendo o impedimento dos demônios impedindo a oração de chegar até Deus, Deus envia Miguel para combater aquela legião de demônios. O mensageiro consegue entregar a revelação para Daniel. E você sabe o consolo para Daniel?
O anjo disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus estava ouvindo a sua oração. Muitas vezes você pensa que Deus não está ouvindo, irmãos. Deus não responde a sua oração com arrepios. Você sabia que tem hora que você pode orar e você não vai sentir aquele arrepio gostoso? Glória a Deus. A única coisa que você vai ouvir é o silêncio da parte de Deus. Nós temos guerra até na oração, irmãos. Porque está havendo uma guerra, o diabo não quer que a sua oração chegue diante de Deus. Só tenha paciência em esperar um pouquinho. O tempo de Deus virá para a sua vida. Aquilo que você pede, aquilo que você anseia para Deus, vai acontecer em nome de Jesus. No final do culto nós vamos orar. Eu vou orar pela sua oração ser respondido na parte de Deus. Mas depende do que você pede para Deus. Eu ouvi um certo testemunho, escuta isso aqui. Hoje, algumas vezes, em algumas situações, eu pergunto: para que você quer a oração? Antes eu não orava dessa forma, eu não pedia, né? Eu queria saber o porquê a pessoa queria oração. Algumas vezes Deus me impulsiona a fazer isso, porque eu entendi, aprendi sobre o testemunho de alguém que foi pedir a oração para uma missionária. Eu não sei se os irmãos ouviram já. E quando a missionária foi estender as mãos para aquela mulher, para poder orar pela vida dela e por aquilo que estava dentro do coração dela, o Espírito Santo repreendeu ela, falou: não ore. Glória a Deus. E ela tirou a mão e disse: Senhor, não é para mim orar para a mulher. Daí o Espírito Santo disse: não ore para ela, porque o que ela pede não pode acontecer. Aí Deus revelou para a missionária o que ela estava pedindo na oração missionária para Deus. Você sabe o que era? Glória a Deus. Ela estava pedindo por marido de uma outra irmã, de uma amiga dela, que ela queria e desejava o marido daquela irmã. E Deus o repreendeu ela. Glória a Deus. Por isso que muitas vezes é bom a gente perguntarmos, não para a gente poder revelar acima daquilo que a gente está perguntando, mas para a gente poder entender sobre o que a pessoa deseja a oração. Glória a Deus. O mundo está dessa forma hoje. Aleluia. Glória a Deus. E existe oração, assim como do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava passando por um momento, por uma fase, que ele ora a Deus para que Deus retirasse dele o momento que ele estava passando. Um texto bíblico não vai ensinar ou dizer ou revelar sobre a situação que Paulo estava passando, mas Paulo ora por 3 vezes pedindo que Deus retirasse dele o espinho, porque o espinho esbofeteava dele. Poderemos entender se essa esbofeteando era alguém que estava trazendo alguma perseguição sobre a vida dele, ou estava maltratando ele, não sei, ou poderia ser uma enfermidade que ele adquiriu e estava sendo muito pesada sobre a vida dele. Mas sabe qual que foi a resposta de Deus? Paulo sofrendo por causa daquele espinho, aleluia. Paulo ora para Deus, fala: Senhor, tire de mim esse espinho. Deus, no terceiro dia ou na terceira vez que ele foi orar a Deus, Deus responde a Paulo: Paulo, eu não vou tirar esse espinho, porque a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia. Não tem um momento que você está daquele jeito mesmo, irmão. Você fala: Senhor, me tira dessa situação, me tira desse vento, dessa tempestade. E tem tempestade que dura muito tempo na sua vida e vai desgastando, vai roubando o seu ânimo, vai roubando a sua energia, a sua alegria. Glória a Deus. Chega ao ponto de uma hora que você vai pedir para Deus. Quem que não pede para Deus? Deus tirar você do meio desse vento, do meio dessa tempestade. E parece que quando você ora para Deus tirar você desse momento, as coisas pioram. Parece que a onda, que era 1 metro, se torna 2 metros, vai piorando ainda. Glória a Deus.
e você continua lá, e Deus não te tira. Aleluia. Uma coisa eu aprendi, aleluia, é não murmurar no meio do vento e nem da tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você fica em silêncio, você demonstra a sua fé e a sua confiança em Deus. Por mais que você não veja a solução nesse momento, aleluia, quando o seu silêncio toma no meio dessa tempestade, no meio desse vento, é a mesma coisa que você dizer: Senhor, eu sei o que eu estou passando e o que eu estou vivendo, mas também sei em quem eu tenho crido, em quem eu sirvo. Eu sei que uma hora o Senhor vai se levantar no meio dessa tempestade, vai erguer as mãos para ela e vai dizer: acalma-te. Aleluia. Está sentindo Deus? Glória. Como é maravilhoso quando Deus fala com a gente. Então pare de reclamar nesse momento. Pare de ficar murmurando, que murmuração é pecado. Reclamação é pecado. Você sabia disso? Vai atrasar o teu milagre. Vocês sabem por quê? Aleluia. O povo no deserto, que era a responsabilidade de Moisés, demorou 40 anos para chegar no seu destino, e foi apenas 2 que entrou na terra prometida. Era murmuração, era reclamação. Deus tirou o povo lá do Egito, aleluia, trouxe para os cuidados dele. No deserto, todos sabem que é um sol escaldante, insuportável. Deus enviava as nuvens para cobrir o seu povo, para que não tomasse sol. Deus calçava o povo. Você acredita nisso? Porque as crianças, conforme o tempo, é 40 anos, irmãos, conforme o tempo, as crianças iam crescendo. Amém? Amém. Os calçados cresciam nos pés, a roupa crescia junto com a criança, até ela se tornar adulto. Olha os cuidados de Deus: sombra no sol, roupas, aleluia, glória a Deus. O povo cansou de comer maná no céu e reclamou, murmurou Moisés porque queria comer carne, aleluia. E Deus envia carne para o povo murmurador e reclamador. Vocês querem carne? Tome carne, coma carne. A noite no deserto era um frio também. Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o teu povo. Olha o amor e o cuidado que Deus tem com o ser humano. Mas mesmo assim o ser humano sempre está insatisfeito daquilo que Deus dá, daquilo que Deus oferece. Aleluia. Nunca agradecido, mas sempre reclamando daquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. Talvez Deus entregue nas tuas mãos só, aleluia, para manter você naquele momento. Mas não reclame. Não tem faltado nada na tua casa, não tem faltado nada no seu armário, ainda que seja um pouco, mas aquele pouco te sustenta naquele dia. Adore o Senhor, louve a Ele, diga que Ele é bom, porque amanhã pertence a Deus, e Deus tornará a cuidar de você, enviará outro tanto, e você vai sobreviver no meio desse deserto, porque Deus enviará pão para você, Deus vai enviar água para você. Então não tema, só apenas pare de reclamar e de murmurar, porque Deus tem algo extraordinário do outro lado, uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Glória a Deus, assim é melhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus, o melhor de Deus, porque nós somos inconvenientes em algumas partes. Não é verdade mesmo? Somos muito reclamões. Glória a Deus, Deus manda lá o arroz, o feijão e o ovo frito. Aí você quer comer carne, quer comer bife. Quando Deus te manda uma carne, aleluia, o bife que você pediu, aí você quer bistec, mas nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. Nunca se alegra por aquilo que Deus já te entregou nas tuas mãos. Aleluia. Você não entendeu que você não está pronto? Se você está reclamando com aquilo
recebeu, é porque você não está pronto para receber o melhor que Deus tem para te oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Quando você parar de murmurar, de reclamar, você entra na terra que emana leite e mel, e lá você vai desfrutar o melhor de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E não pense você que a sua oração será especial porque você é alguma coisa dentro da igreja. Porque não, irmãos? Não é porque você é pastor, presbítero, evangelista, você é alguém especial diante de Deus, não. Porque nem o filho dele foi especial a esse ponto de Deus mudar a trajetória ou o propósito que Deus tinha na vida do seu filho. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus entra no Getsemane, todos conhecem a história, que ele leva os seus melhores amigos para orar com ele. Ele se distancia e ele começa a orar ao Senhor. Jesus não está muito bem, está sentindo a agonia da morte, uma tristeza profunda, uma angústia profunda, que ninguém entende, só ele está sentindo. A palavra do Senhor vai dizer que saía sangue do esporo do seu corpo. Aleluia, glória a Deus. Imagine ele sentindo a agonia da morte, porque ele, como ser humano, agora ele falando com o próprio Pai, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, ou dizendo: passa de mim esse momento, porque eu estou com medo, eu estou sentindo a agonia da morte. Jesus nunca morreu, mas por se tornar ser humano, para ser o sacrifício vivo, a expiação que ia tirar o pecado do mundo, que ia nos livrar da condenação eterna, de uma eternidade de dor, de maldição. Aleluia! Ele sentiu a agonia da morte. Por isso ele pede para Deus passar o cálice. Ele dizendo: Senhor, passe esse momento de mim, mas, porém, aleluia, seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Por que Jesus diz? Ele mudou de ideia quando ele estava falando com Deus? Uma opinião de alguém aqui nessa noite. Porque ele disse logo em seguida para Deus: seja feita a tua vontade. Porque ele conhece o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que você esteja passando por uma situação dessa, quando você tem a maturidade de entender que é o propósito de Deus na sua vida, você vai dizer isso também. Você sabe que foi permissão de Deus, propósito de Deus. Então você não vai pedir para que Deus retire o espinho, não vai pedir que Deus passe esse momento que você está vivendo. Simplesmente você vai entender o propósito de Deus. Então, Senhor, seja feita a sua vontade, mas esteja comigo. A sua graça que o Senhor disse para Paulo, que basta essa graça que eu quero para comigo, para que eu passe no deserto e também desfrute o melhor do Senhor. Aleluia. E coma também dos frutos gigantescos que tem na terra, que emana leite e mel. Glória a Deus. O seu milagre está próximo. Não pare de orar, não desiste de orar. O Senhor está dizendo dentro do meu coração: o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Se os crentes chegaram na igreja, não bradam de glória para o Senhor, aplauda o Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como que Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Quando você entender que você tem esse poder na sua mão, sua vida vai ser totalmente transformada, vai ser totalmente mudada. Mas repare que você vai encontrar muitas guerras quando você for orar. Primeira coisa: preguiça, sono. É gente batendo na porta do quarto, é gente mandando mensagem no WhatsApp. Mas esqueça por um momento, dedique-se a Deus por alguns minutos, tire um tempo seu para com Deus.
Ele merece. Ele quer falar com você, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer ter uma amizade com você, Ele quer conhecer você. Ele sabe quem você é, mas Ele quer que você se apresente a Ele. Aleluia. Antes você não tinha esse privilégio, nem eu tinha. Apenas um homem representava a terra, a humanidade. Mas hoje você tem esse acesso. Só basta você entrar dentro do seu quarto, ou daqui a pouco nós vamos orar, e cada um entra no seu propósito, entra no seu quarto. Aleluia. O céu abrirá e Deus vai te ouvir. Então não há muita dificuldade, como tinha antes, de nós sermos atendidos por Deus. Deus é maravilhoso, e Ele quer ouvir você nessa noite. Independente da situação que você entrou aqui nessa noite, precisando de uma resposta de Deus. Aleluia. Deus diz: Ele é contigo, jovem. Descanse o seu coração. Descanse o teu coração. É um momento, uma fase, mas vai passar em nome de Jesus. Eu não vejo só por fora, mas vejo por dentro também. E Deus está cuidando de você. Muitas vezes a angústia bate na porta do coração, a tristeza bate, o desespero, a ansiedade, glória a Deus. E Deus diz assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Então deixe Deus cuidar daquilo que você precisa. Entregue nas mãos dEle, confia nele, e o melhor Ele o fará para você. A sua casa pertence ao Senhor. Aleluia. Você tem uma alegria muito grande nesse momento. É uma alegria extraordinária. Eu quero convidar você para colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração nessa noite, e eu já vou estar entregando, dando a bênção apostólica. Amém? Se levanta, treme. Glória a Deus. Vocês entenderam hoje a importância da oração? Do que você está precisando hoje? Glória. Você não precisa falar para mim, mas a partir da hora que você fechar seus olhos, eu quero que você entenda que Deus estará te ouvindo. Então tudo aquilo que está dentro do seu coração, está dentro de você, sendo necessidade, sendo provisão, seja o que for, apresente diante do altar do Senhor, e nós iremos orar juntos, coletivamente, como uma igreja, um para com o outro, e eu creio que Deus irá ouvir a nossa oração. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento, Papai querido, o Senhor possa abrir o céu nesse instante, e que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos e ouvir o nosso clamor, e ouvir, Senhor, a nossa oração, a nossa petição nessa noite. Papai querido, há tantos momentos que nós estamos vivendo ao mesmo tempo, há tantas batalhas que nós estamos enfrentando nesse momento, glória a Deus, tanto carnal, Senhor, tanto também espiritual, e nós gostaríamos de fazer um pedido especial para o Senhor nessa noite. Alguns aqui, Senhor, é pela sua família, outros pelo seu financeiro, pelo seu trabalho, outro pela sua vida espiritual. Não sei, Pai, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos. Mas eu creio, Pai, que muitos aqui têm algo para apresentar diante do Teu trono. E cada um nessa noite vai entrar dentro do seu quarto, Pai. E é tudo aquilo que está dentro do coração será revelado diante do Teu altar. E eu creio que o Senhor, Papai querido, virá, Senhor, com uma provisão. Eu creio que o Senhor virá como um milagre que precisamos. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, seja espiritual, seja carnal, coloque a mão sobre o seu coração, seja espiritual.
a sua enfermidade. E nós vamos orar com fé. Nós iremos orar com fé, com força e com credibilidade, crendo que Deus virá te curar nessa noite. Oh Espírito Santo, a tua palavra diz, Senhor, pedi, dar-se-vos-á, bater, minha porta abrir-se-á. Papai querido, Senhor, e dizer, Senhor, aquele que busca encontro, Senhor. Então nessa noite vamos junto como a igreja, lá na casa de Marcos, papai querido. Nós vamos como a igreja, Senhor, aleluia, lá em Jerusalém, papai querido, aleluia, pedindo pela presença do teu Espírito Santo, pedindo por uma cura nessa noite, papai querido, em nome de Jesus, Senhor. Se for uma cura espiritual nessa noite, aonde houver uma mão no coração, Pai, em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Eu creio na cura, eu profetizo a cura agora em nome de Jesus, que todo desânimo cairá por terra, e toda enfermidade cairá por terra, e toda enfermidade, toda depressão, aleluia, angústia, aleluia, vai cair por terra em nome de Jesus. Toda ansiedade, eu ordeno, vai pegando a tua bagagem, aonde você estiver, sob a autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Não haverá mais tristeza sobre esta alma, sobre este coração, não haverá mais angústia sobre este coração, não haverá desânimo mais sobre este coração. Está curado agora em nome de Jesus, está curado agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, a mão sobre essa enfermidade, papai querido, em nome de Jesus. Como o Senhor dizia em Marcos capítulo 16, 15, 16, que o Senhor nos daria autoridade de impor as mãos sobre a enfermidade, sobre os enfermos, e eles serão curados. E eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio nas tuas promessas. O Senhor não é um Deus para que minta, não é um Deus para que se arrependa. Então, Senhor, não é sobre minha palavra, não é nada sobre mim, mas é sobre o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde houver uma mão, Senhor, sobre a enfermidade, eu quero profetizar cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o que for, papai querido, eu determino a cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado agora, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, e o nome dele não voltará vazio, mas fará efeito sobre essa enfermidade, e ela desaparecerá em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, sobre as famílias, cuida, Pai. Eu creio que tem pessoas e vidas aqui orando pela sua família. Pai, em nome de Jesus, entra lá, Senhor, aonde ninguém pode, Pai. Faz, papai querido, aquilo que o homem não pode fazer. Em nome de Jesus, eu apresento aqui, Senhor, esse caderno de oração. Tem nomes aqui, a maioria deles não conheço, mas tu conhece. O Senhor sabe, papai querido, de cada necessidade, de cada precisão. Eu não conheço as suas necessidades, mas tu conhece. O Senhor nos ensina a orar, Senhor, ser intercessores pelos nossos amados irmãos. Então, Pai, em nome de Jesus, se for para curar, cura, Pai. Se for para abrir as portas, abra, Senhor. Se for, Senhor, para um avivamento espiritual, aviva, renova, transforma, muda, liberta, Pai. Em nome de Jesus, mas cada um a sua necessidade. Papai querido, eu quero apresentar aqui esses papéis, papai querido, aleluia, que pertence à tua serva. Se ela trouxe aqui, papai querido, porque a fé dela alcança para um grande milagre. Senhor, meu Deus, eu sei sobre essa escritura, mas tem algo a mais aqui. Papai querido, eu quero apresentar diante do teu altar, Senhor, e eu quero profetizar a sua vitória agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele, papai querido, que faz milagre. Operou no passado, opera no futuro e no presente também. Então, em nome de Jesus, papai querido,
e a cada um as suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebe teu milagre? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, amanhã nós vamos começar. Vocês sabem que a maioria das igrejas faz o seu 12 dias de clamor para 12 dias do mês, do ano, para que Deus venha abençoar cada mês. Só que eu não quero fazer um culto porque fica muito extenso. 12 cultos poderia ser 12 sábados, poderia ser 12 cultos em sequência. Mas eu quero fazer aqui na igreja, convido todos vocês para nós fazer 12 dias de clamor pela nossas vidas, pela nossa família, durante esse ano inteiro. Será 12 dias de oração. Vocês estão convidados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Estenda suas mãos com a graça.